E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a nossa explicação sobre números quânticos. Primeiro vamos fazer uma explicaçãozinha rápida para depois cair no exercício, só para vocês verem real como isso é tranquilo e simples. Números quânticos, basicamente a gente está querendo informações sobre a posição de cada elétron lá na distribuição eletrônica. Então, a partir da distribuição eletrônica, eu descubro o total de elétrons que o elemento tem, pode ser um átomo, pode ser um íon, e aí dentro desse total de elétrons a gente tem a distribuição eletrônica. Então, vamos fazer uma distribuição eletrônica aqui simples sobre o ferro. Ferro 26, a partir das matérias anteriores, a gente sabe que esse 26 significa que ele tem 26 prótons. E aí, como eu estou fazendo o exemplo sobre o ferro, não cátion ferro, só o ferro, então não tem carga nenhuma aqui. Se não tem carga nenhuma é porque ele é eletricamente neutro, então ele tem 26 elétrons. 26 prótons, 26 elétrons, eu vou distribuir esses 26 elétrons. Distribuindo por camadas e subníveis. Então, aquela distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, fechou 10. 3s2, 3p6, não esquece o 4s2 e agora 3d6. 2 mais 2 mais 6, 10. 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 6, 26. Total, 26 elétrons do ferro. Distribuir. O que a gente quer agora de informação para associar ao número quântico? Número quântico é endereço, informações específicas sobre um elétron só. Então, nesse instante, a gente pode falar sobre o sexto elétron aqui do 3D, mas a gente está arrumando informações para dois elétrons. Informações tanto camada e subnível, que a gente já sabia, quanto orbital e rotação, que é o que a gente vai aprender agora. Vamos usar um exemplo bem simples. Eu tenho o meu endereço. Então, eu sou pertencente ao bairro Centro, na rua L. A gente tem 3 casinhas, casa número 10, casa número 15, casa número 20. Isso compõe o endereço de cada casa. Agora eu estou dizendo que em cada casa eu tenho exatamente 2 quartos, então em cada casa cabem exatamente 2 pessoas. Eu tenho a informação de que ela mora no centro, na rua L, no número 20, e ela mora com outra pessoa, então a casa dela está cheia. A gente vai fazer exatamente isso, só que para o elétron. Só que temos informações que são informações mais abrangentes e temos informações que são informações mais específicas. Então, se a casa dela está cheia ou se só tem ela na casa dela e qual é o número da casa dela. Se eu quiser um ponto de referência, eu consigo um ponto de referência através do bairro ou através só do nome da rua. Mas para eu chegar exatamente em uma pessoinha, ou seja, em um elétron, eu preciso de informações tanto abrangentes quanto específicas. Então, se eu quero informação desse sexto cara, eu não tenho como ter só o nível ou só o subnível dele. A gente também vai precisar do número quântico magnético e do número quântico de spin, que são exatamente os valores para essas localizações. Na prática, a gente está querendo saber a posição, aonde que está exatamente um elétron específico. Agora, o segundo ponto. A pergunta pode vir querer saber qual é o elétron de valência, ou saber os 4 números quânticos para o elétron de valência. Valência, não se esqueçam, é a última camada. Então, valência vai ser esse elétron aqui que está na camada 4, já que as camadas vão em ordem 1, 2, 3 e 4. Quarta é a camada de valência. Então, isso daqui é o nosso elétron de valência, pertencente à camada de valência. Camada de valência é a mesma coisa que camada mais externa. Então, às vezes, também pode aparecer perguntando se esse elétron é o pertencente ao nível mais externo,
é a mesma coisa que camada de valência. Mas a pergunta também pode ser sobre esse último cara que a gente escreveu aqui. O último elétron que a gente escreve é o elétron que é mais energético. Ele é mais energético. Além de ser mais energético, é o que a gente chama de elétron diferenciador. O último que eu escrevi, mais energético ou diferenciador. Camada mais externa é elétron de valência ou elétron mais externo. Então, dependendo da pergunta, ou eu quero falar informações sobre esse, ou eu quero falar informações sobre esse, mas a gente vai falar informação dos dois, porque a gente quer aprender número quântico. Então, bora lá. Elétron de valência. Vou separar aqui que é sobre o 4s2 que a gente está falando. Então, informações sobre o 4s2. Primeiro número quântico principal é o N. É simplesmente qual é a camada que aquele elétron está. Então, camada pode ser 1, 2, 3 e 4, 5, 6, enfim, até o 7. Aqui ele está na quarta camada, então eu vou escrever assim, N igual a 4. Ele está na quarta camada. Número quântico secundário ou azimutal, que a gente vai chamar de L, é o subnível. Subnível é SPDOF. Só que a gente está justamente convertendo para valores numéricos dados sobre a posição de um elétron. Na prática, isso é porque esses valores são substituídos lá em uma equação que é a equação do Schrödinger, que um dia vocês vão ver lá na frente, lá no ensino superior. Agora a gente só conhece as nossas variáveis, que são os números quânticos. Que diabos eu estou querendo falar com isso? Simplesmente que a gente não pode ter uma letra, a gente precisa ter um número para substituir numa fórmula. Então, o que era S, P, D e F começa a ter valor numérico, começando do zero. Então, vai ser 0, 1, 2 e 3 para S, P, D ou F de subnível. Oh, meu Deus, calma, tranquilo. S é o subnível que a gente está falando aqui do elétron de valência. Lembrando que S é igual a 0, P é igual a 1, D é igual a 2 e F é igual a 3. São simplesmente os valores que a gente vai substituir aqui no número quântico secundário, que é o L. Oh, meu Deus, calmou de novo. L, que é o número quântico secundário, é o subnível. Se ele é S, é porque ele é 0. Então, L foi igual a 0. Calmou, tranquilo? Agora é a questão da posição que vai estar dentro de cada subnível. Então, a gente praticamente aqui chegou na rua. Quando eu cheguei na rua, eu preciso de mais informações para saber especificamente aonde que aquele elétron vai estar. Então, tranquilo. Cada casinha cabem 2 elétrons. Cada orbital cabem 2 elétrons. Então, se eu tenho aqui o subnível S, no máximo para o S, só tem como ter 2 elétrons. Então, a gente vai chamar um quadradinho para cada casinha. Como o subnível S só cabe em 2 elétrons, ele só tem a casinha do meio. Ele só tem esse 0. Então, o que vai acontecer? Eu vou escrever os 2, depois eu vou representar o quadradinho para o orbital. Então, eu escrevi os 2, agora eu olhei para lá, vi que era S. Se é S, ele tem uma casinha só. S2, e aí eu distribuo os elétrons na casinha. São 2, então 1, 2. Distribuir ele na casinha. O número especificamente do número quântico magnético, que é o M, ele vai ser a posição dele lá da casinha, como se fosse o número lá do apartamento da casa. Então, olhei lá para aqui. Nesse caso, a rua, quando é o S, ela é tão pequena que ela só tem o 0. Então, o número quântico magnético valeu 0. O S, que é o spin, ele representa a rotação do elétron. Um elétron vai estar rodando para um lado, o outro elétron tem que estar rodando para o outro lado. Na prática, a gente está querendo saber se dentro daquele orbital está cheio ou vai ter um elétron só pertencendo. Mais um meio está cheio, menos um meio ainda está incompleto. Elétron, aqui o último, que é o que a gente estava querendo saber,
ele chegou com a casa cheia, tem 2, a casa está cheia, então o número quântico de spin valeu mais 1/2. Tranquilo, mais ou menos, com certeza, ainda está meio aleatório. Vamos fechar para fazer os 4 do mais energético, que vocês vão ver que vai ficar mais simples. Começando do começo, eu verifiquei o que o exercício pediu, se ele pediu o elétron de valência, se ele pediu do mais energético, agora a gente quer saber do mais energético, então sempre o último que eu escrevi. O último que eu escrevi, o 3D sexto, especificamente. Então eu vou reescrever ele aqui para organizar a minha cabeça com ele aqui em evidência. 3D sexto é ele que a gente vai pegar os números quânticos. Tranquilo. Número quântico principal e número quântico secundário é só a partir do nível e do subnível. Então, nível, número da camada, 3, fechou, n igual a 3. Subnível, ele é o D, D vale 2, então o subnível dele vai valer 2 para o número quântico secundário. Depois, eu preciso desenhar a casinha. O que eu vou analisar? Para esse D, quantas casinhas podem ter? D tem no máximo 10 elétrons, então se ele tem no máximo 10 elétrons, podem ter 5 casinhas. Então, uma caixinha, 2 caixinhas, 3, 4, 5, representando os 5 orbitais. Sempre para a numeração, o do meio vai ser 0, positivo para lá e negativo para cá. Agora eu vou distribuir os elétrons porque ele é o 3D sexto. Então, um de cada vez e um em cada casinha. Eu não encho em casinha se ainda tiver orbital vazio. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 6. Vou marcar ele para a gente ver porque é dele que a gente quer saber. Sexto. Esse sexto que está em vermelho é quem vai ter a informação que a gente quer. Próxima informação. Número quântico magnético, que é orbital, e o número quântico de spin, que é se o orbital está cheio ou está incompleto. Então, número quântico magnético, aonde que ele terminou? No menos 2, então, menos 2. Número quântico de spin. Está cheio ou está incompleto o orbital dele está completo, então S mais 1/2. 4 números quânticos fechados para o elétron diferenciador do ferro. Podemos fazer isso para o ferro, então cuidado, porque também podemos fazer para o ferro mais 2 ou para o ferro mais 3, mas o exemplo é sempre a mesma coisa. Analisa se quer o de valência ou se quer o mais energético, separa ele para fazer. Separei ele aqui, já pega direto o número quântico principal e o secundário, depois faz as casinhas a partir do subnível para ver aonde que ele parou, distribui os elétrons, vê onde que ele parou, descobriu o número quântico magnético, vê se está cheio ou se está incompleto, descobriu o número quântico de spin, e aí números quânticos é só isso, é pegar esse total de elétrons e descobrir como que esses elétrons vão estar organizados dentro do endereço de cada um deles, lá dentro da informação específica de cada um deles. Fechou? Então vamos fazer exercício para ver se foi mesmo.